Vale a Pena, com Fátima Pérez. E hoje também com Juliana Marino Barroso. Nasceu a 7 de agosto de 1984 e, segundo diz, 31 primaveras muito bem vividas. É natural de Lagos, onde cresceu e viveu até aos 18 anos. Foi praticante de handball, de ténis e karaté, onde se sagrou campeã regional e nacional vários anos, tendo representado a seleção nacional. Em 2002 muda-se para o Funchal para estudar Biologia Marinha, depois de 3 anos a viver na Ilha da Madeira. Decide mudar-se para Lisboa e para a Faculdade de Ciências, onde termina a sua licenciatura em Biologia Ambiental e mestrado em Biologia Marinha. Em Inglaterra, por terras de Sua Majestade, realiza investigação científica na área da gestão ambiental, mais especificamente sobre a aplicação de diretivas europeias no quadro legal dos Estados-membros, Portugal e Reino Unido. Após perceber que a bolha das universidades já não a satisfazia, decide então exercer Biologia Marinha no mercado profissional com o objetivo de partilhar a sua paixão pelo mar com outras pessoas. Em 2011 acontece uma reviravolta na vida pessoal da minha convidada e dá um mergulho profundo ao seu interior, compreendendo que deve alterar o seu rumo profissional. Nesta altura, tira o curso de certificação em Life Coaching e fundou em 2012 o Espaço Infinitos, ou seja, Centro de Formação e Desenvolvimento Integral de Lagos. Assim, por cá vamos viajar, mergulhando bem fundo nas emoções, nos afetos e também nesta larga experiência de vida. Às sextas, entre as 19 e as 21, o programa que aproxima as pessoas. Fala de assuntos diferentes. Troca afetos consigo. Simplesmente vale a pena. Com Fátima Pérez. Hoje em dia, Juliana Barroso tem vindo a investigar informações nas áreas de desenvolvimento pessoal e das terapias complementares, onde se destacam o Reiki, a meditação, a astrologia e a terapia educacional. E neste momento desenvolve atividades no âmbito da parentalidade consciente, da meditação para crianças no seu espaço e em escolas públicas. Realiza regularmente palestras e workshops no seu centro e em escolas, tal como em instituições públicas, sobre estas temáticas, tendo por vezes plateias que ultrapassam uma centena de pessoas e sempre muito atentas. O Pai Natal, em 2013, apresenta-lhe o seu companheiro, Bruno, e no ano passado teve o privilégio de ser mãe pela primeira vez do Noah, que tem quase 8 meses. E é, sem dúvida, tudo isto que faz sentido. Olha, seja bem-vinda ao programa Vale a Pena e à Rádio Feia. É a primeira entrevista que nestes 31 anos, sim, bem vividos, segundo dizes, que estás hoje a partilhar com os ouvintes da Rádio Feia. Pedia então que te aproximasses um pouquinho. Sim, é verdade. É a primeira vez, a minha primeira vez na rádio. Há sempre uma primeira vez para tu. E a tua tinha que ser comigo. É verdade. E estou impressionada aqui com o que já aprendi contigo hoje. Já tive a oportunidade de tirar umas fotografias fantásticas a dizer que estou no ar. E, portanto, obrigada pela oportunidade de estar aqui, por experienciar esta coisa nova que nunca tinha feito. É sempre bom. Pronto, mais uma afilhada para o meu rol de afetos. Juliana, o Espaço Infinitos não é a primeira vez que estamos a falar neste programa, até porque quando o Espaço abriu tivemos cá uma sócia na altura tua. Vamos recordar com Sim. quem é que este projeto iniciou, caminhou e gatinhou com quem? O projeto foi começado com a Joana Rosa, que teve uma posição fundamental no início. Nós começamos as duas, era um projeto comum. Nós sentimos na altura que faria todo o sentido abrirmos um espaço para trabalhar com crianças. Foi esse o nosso objetivo inicial. E o nosso foco inicialmente foi mais na área do apoio escolar,
apesar de sempre termos tido um consultor parental e psicólogos a trabalhar connosco, mas à medida que o projeto foi crescendo, as necessidades das pessoas foram mudando, o projeto foi transformando-se segundo aquilo que as pessoas nos foram pedindo, e chegou um momento que a Joana sentiu que o dom dela, como no fundo a nossa missão desde o início e que eu continuo a tentar honrar até hoje, é nós fazermos sempre algo para ajudar as pessoas a colocar o dom que têm, portanto, aquela característica única e especial que cada um de nós tem, para que as pessoas consigam descobrir e consigam colocar isso no mundo e partilhar com os outros. E a Joana sentiu a determinado momento que o dom dela precisava de crescer noutro sentido. E, portanto, ela continua a visitar-nos. Ainda esta semana estive com ela, continua a estar com ela. Continuam a ser as melhores amigas? É Sim. Que se me recordo, quando a Joana Rosa foi minha convidada no programa Vale a Pena, foi também para falar deste projeto que era inovador na cidade histórica que te viu nascer, e que na altura disse à Fátima Pérez, aqui partilhando em direto com os ouvintes, que vocês desde pequeninas que se conheciam e que eram as melhores amigas uma da outra. Daí fazer todo o sentido na altura abrirem o projeto. Cada uma segue o seu caminho em condições que são transversais aos vossos sonhos e aos vossos princípios, e é fundamental também esse acompanhamento, mesmo que à distância, daquela que ajudou a que o Espaço Infinitos se tornasse naquilo que é hoje? Claro que sim, Fátima. Eu e a Joana, é engraçado, nós... é uma relação familiar, porque os nossos pais são compadres 2 vezes, agora 3, porque eu convidei os pais da Joana como meus padrinhos de casamento, porque os pais da Joana são padrinhos do meu irmão, os meus pais são padrinhos do irmão da Joana, portanto nós sempre crescemos, os nossos pais reúnem-se aos domingos, desde antes de qualquer... Eu sou a mais velha dos 4 irmãos, e eles reúnem-se ao domingo desde antes de nós nascermos. E, portanto, é uma relação familiar. E ao contrário daquilo que alguém possa pensar, nós não nos chateamos. Foi algo que nós sentimos no coração. A Joana sentiu que o que tinha de melhor para dar, se calhar não estava a conseguir dar no Espaço Infinitos, porque as coisas alteraram-se. E ela tem tido um percurso dentro da área do design de interiores, que foi onde ela estudou, que foi o que ela estudou, que eu fico orgulhosa dela. Ela tem vindo a crescer, ela tem-se transformado numa... Eu sou mais velha e, portanto, acho que tem um estatuto um bocadinho diferente, mas tem-se transformado numa mulher fantástica e numa profissional com uma ética e um rigor que nós não encontramos facilmente. E, portanto, a Joana teve no início, e a alma da Joana faz parte do projeto para sempre. E ela continua a me perguntar o que se vai passando, e nós continuamos a partilhar normalmente é importante as vossas vidas terem seguido rumos diferentes nesta área profissional e também nesta vossa missão, porque a tua vida pauta-se por uma missão. É importante ela estar sempre atenta e, para mais não seja uma vez ou 2 no mês, vocês poderem colocar a escrita em dia, para também poderem partilhar experiências diferentes, mas que vão enriquecendo cada uma. Sim, as pessoas continuam a perguntar por ela às vezes. Eu percebi que quando a Joana sentiu que o caminho dela tinha que seguir por outro lado, que foi algo estranho para algumas pessoas, mas nós não podemos pregar uma coisa e viver outra, e portanto a saída da Joana deste espaço foi um exemplo de como nós devemos de viver, que é, se nós temos valores e se nós tentamos ensinar às pessoas ou passar uma mensagem às pessoas que devem de viver segundo aquilo que lhes diz o coração, que no fundo é isso que nós tentamos. A Joana, quando chegou um determinado momento da vida dela, que sentiu que o coração dela lhe estava a chamar noutro sentido, ela teve a coragem de não se agarrar a algo e de seguir no sentido daquilo que lhe dizia o coração e de crescer. Porque não é fácil nós, muitas vezes, largarmos algo que conhecemos para irmos noutro sentido para o desconhecido. Ficarmos presos às amarras que depois nos tornam infelizes. E a Joana teve a capacidade de dar um salto no sentido que ela não conhecia, mas para seguir
aquilo que ela sentia que era o mais certo para ela e que era aquilo que o coração lhe estava a pedir naquele momento. E, então, portanto, se me permites, Juliana, sim. quero enviar um coração do tamanho do amor que sinto também pela Joana Rosa, até porque conheço a família há 30 anos praticamente e fico sempre muito orgulhosa de poder partilhar com os jovens da vossa idade, que têm a idade de ser meus filhos, neste caso filhas, esta alegria, esta forma de nós podermos falar dos outros com o brilho que tu tens e que nós não conseguimos passar através das imagens radiofónicas. Passados estes anos, recorda-me em que ano é que o Espaço Infinitos foi inaugurado? O Espaço Infinitos começou no dia 9 de 2012, 9 de setembro. Daqui a pouco vai fazer 4 anos. 4 anos. E de lá para cá, tal como fizeste referência, a exigência também do mercado, da própria sociedade, leva a que tenha que haver alterações. Quais são as alterações mais evidentes que nestes 4 anos possamos partilhar com os ouvintes? Particularmente para aqueles que não sabem que existe este espaço, e já lá iremos falar das várias valências. É um espaço que tem psicólogos para ajudar, um espaço que está apetrechado com várias valências, de certa maneira até algumas que podem colmatar as necessidades que o próprio ser humano muitas vezes desconhece que tem necessidade. Vamos a isso. Sim, o Espaço Infinitos hoje em dia deixou de ser um centro de apoio ao estudo, de todo. Não fazemos sequer mais isso. E nós estamos completamente dedicados à formação e a terapias mais nas áreas complementares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós desenvolvemos um conjunto de atividades que complementam muitas vezes aquilo que nós conhecemos como a medicina tradicional. E, portanto, é nosso objetivo ajudarmos as pessoas, como eu disse ainda há pouco, a descobrirem aquilo que têm de absolutamente único dentro de si, porque acreditamos que essa característica que mais ninguém consegue replicar é exatamente aquilo que, ao colocarmos no mundo, poderá retirar frutos para nós próprios, porque ficaremos felizes no que quer que seja que estamos a fazer, e essa felicidade transborda para os outros e, portanto, podemos partilhar isso com os outros. Portanto, muitas vezes as pessoas que nos procuram são pessoas ou que precisam de se conhecer melhor e andam à procura de perceber o que é que poderão fazer, o que é que poderão colocar no mundo que as faça sentir felizes, ou pessoas que estão a passar por algumas crises que nós todos temos na vida e que são, em geral, aqueles momentos que nos fazem crescer mais. Ou então pessoas que simplesmente já descobriram isso, mas que querem desenvolver algumas competências dentro destas áreas e que nós ajudamos. Uma menina de 31 anos, menina / mulher, com M maiúsculo, e agora desde 2015, que eu há pouco disse 2014, deixa fazer a retificação, porque depois quem está a ouvir, e particularmente os avós, não vão ficar nada, e o papá não vai ficar nada satisfeito. Uma menina / mulher com M maiúsculo, volto a fazer referência, como é que pode ajudar e como é que pode falar de crise, de dificuldades, até no âmbito emocional, quando tu dizes e partilhas connosco, mesmo na esfera mais privada, que és uma menina feliz e dizes que os teus 31 anos são 31 anos bem vividos. Como é que consegues manusear, como é que consegues tratar tu cá, tu lá, esta condição? Olha, ainda bem que me fazes essa pergunta, porque hoje em dia fala-se muito da nova era e das novas energias e temos muita ideia que para sermos pessoas mais evoluídas, vou dizer assim, que temos que estar sempre felizes. E aquilo que nós tentamos passar no Infinitos e que eu digo às pessoas é que para nós estarmos equilibrados psicologicamente, todos nós temos que sentir todo o tipo de emoções. E isso passa por sentirmos emoções que nos são desagradáveis também. Portanto, nós devemos nos sentir tristes, nós devemos nos sentir revoltados, nós podemos nos sentir furiosos. Porque isso faz parte da condição humana. Porque isto faz parte da condição. E alguém que acha que não sente estas emoções não pode estar equilibrado emocionalmente, vamos dizer assim. Como é que eu posso dizer que sou feliz e que tenho 31 primaveras muito bem vividas? Porque sempre que
os ciclos da vida me trazem todas estas emoções, sejam elas agradáveis ou desagradáveis, eu tento vivê-las ao máximo e tento retirar sempre a lição que essas situações me trazem. Como é que chegaste aí a esta esfera de conhecimento? Acho que foi vivendo. Como é que cheguei? A mãe, o pai, o seio familiar, o círculo de amigos, a experiência fora de portas, porque tu sais de Lagos, vais para a Madeira, da Madeira depois vens para Lisboa, mas antes passas também por Inglaterra. Estas vivências, esta partilha de conhecimento com os outros, da observação de uma jovem ansiosa para alcançar o mundo, faz com que te dê esta perspectiva? Olha, eu dir-te-ia, tu disseste na minha apresentação que eu tive um momento da minha vida em 2011 que tive uma crise pessoal. E eu posso-te explicar um pouquinho o que é que foi a minha crise pessoal. Eu estudei, eu sempre achei que queria trabalhar na área da ecologia, da biologia marinha. Já lá iremos, até para saber porque é que deixaste um curso que muitos jovens da tua idade anseiam e que não são capazes, porque é exigente, para depois abraçares esta faceta que faz parte do Espaço Infinito. Foi exatamente por isso que foi num momento em que eu decidi ir trabalhar com pessoas dentro da área de biologia marinha que eu senti que eu queria, no alto dos meus 20 e poucos anos, achava que poderia fazer aquilo que nós chamamos de educação ambiental, educar as pessoas para o ambiente. E quando comecei a fazer isso, eu percebi que a disponibilidade que as pessoas tinham para ouvir sobre o ambiente era pouquinha. Portanto, e perguntei muitas vezes porquê. Porque é que a disponibilidade das pessoas para o ambiente era tão pequenina. E comecei a perceber que a maioria do tempo das pessoas estava ocupado com aquelas situações do dia-a-dia. E comecei a perceber que a maioria das pessoas que eu olhava no dia-a-dia não se sentia assim tão bem. E comecei a tomar mais atenção àquilo que eu sentia no meu dia-a-dia. Com mais consciência, olhar para o meu dia-a-dia e para os meus momentos com mais consciência. E o que é que sentias? Preocupação? Eu sentia que tinha que haver uma forma melhor de viver, mais feliz. Não poderia ser só preocupada com o dinheiro, com as contas, com o ir buscar os meninos à escola, o voltar, aquele dia-a-dia que todos nós temos. A rotina diária. A rotina diária. E então disse, então eu se calhar sou capaz de fazer alguma coisa para tentar fazer com que as pessoas sejam ainda mais felizes, ou tenham consciência que os bocadinhos que conseguem tirar na vida delas, no meio da rotina, que todos nós temos que ter, eles podem se sentir melhor e ter mais disponibilidade para o ambiente. Mas, entretanto, fiquei cansada na parte de fazer as pessoas se sentirem melhor. Não sei se quando chegar à reforma vou voltar ao ambiente, talvez. Quer dizer, deste um mergulho para outras águas mais profundas, foi isso? E fiquei aqui. Pronto, agora estou aqui neste lago. Olha, mas em 2002, quando vais para o Funchal para estudar Biologia Marinha, e depois de 3 anos a viver na Ilha da Madeira, o apelo interior chama-te para uma outra realidade, e daqui até terras de Sua Majestade, até Inglaterra, foste buscar o quê? Eu fui para Lisboa primeiro, depois do Funchal, e depois fui para a Inglaterra buscar mais informação a nível de legislação ambiental. Eu escolhi Inglaterra porque eu falava muito mal inglês. Eu tinha uma vergonha horrível de falar em inglês e chegou esse momento da minha vida e disse, eu tenho que acabar com isto. Eu tenho que enfrentar este medo horrível de enfrentar as pessoas em inglês. Então foi mesmo assim. Decidi, vou para a Inglaterra, conheci o meu orientador, eu fui para lá fazer a minha tese de mestrado. Depois acabei por ser convidada para trabalhar no laboratório do instituto onde estava a trabalhar, e fui à procura de mais informação, fui à procura de perceber como é que se vivia o ambiente e as questões ambientais noutro país, perceber se era semelhante culturalmente com aquilo que é aqui em Portugal. E fui à procura de outras experiências, fui à procura de perceber outra cultura, fui à procura de ver outros funcionamentos, novas realidades. Foi isso que me levou até lá.
E de lá até cá, a bolha das universidades já não trazem a satisfação de outrora. A bolha das universidades. Também chegou àquele momento em que eu ia aos congressos, eu falava com vários investigadores, pessoas dentro da área do ambiente e do ambiente da investigação no âmbito costeiro e marinho, e o que eu percebi é que eu sentia-me a mim e via-os a ele um bocadinho a pregar aos peixes. A gente pregava e íamos aos congressos, batíamos palmas uns aos outros, e era tudo fantástico, nós concordávamos uns com os outros, mas depois na realidade eu não via nada daquelas coisas a acontecer, nem o comum das pessoas a perceber do que é que nós estávamos a falar, nem os políticos a cumprir com aquilo que nós estávamos a descobrir e a perceber que estávamos a impactar no ambiente. E portanto eu senti que tinha que fazer mais do que pregar aos peixes. Olha, a pregação aos peixes também se fala na Bíblia. Fez com que tivesse uma consciência cívica mais ativa? Isso é algo que eu tenho desde muito nova. Eu pergunto isto porque nestes últimos tempos eu tenho acompanhado, nestes últimos anos, tenho acompanhado muito mais de perto a nossa Juliana Barroso, e ser cidadã interventiva e ativa na sociedade não é para todos, e muito menos para uma jovem da tua idade, com as responsabilidades que tem, e depois muito coerente com o seu discurso e com a sua forma de estar. Hoje estás aqui muito solta comigo, porque até nos esquecemos que estamos em rádio, porque é assim que estamos sentadas numa mesa de restaurante, num convívio mais intimista, ou até, quem sabe, numa apresentação de um candidato à presidência da República. Esta consciência desta modificação das coisas não irem ao encontro daquilo que tu achas ou achavas que devia ser praticado, e muito na área ambiental e não só, através da tua licenciatura e do teu mestrado, fez com que a consciência alertasse para ser ainda mais interventiva, mesmo noutras áreas como a da política? Eu não sinto que seja muito interventiva na área da política. Eu sou atenta à política, mas não sinto que essa seja a minha missão. Agora, eu sempre fui interventiva a nível social, desde criança mesmo, que sempre fiz voluntariado, sempre ofereci parte do meu tempo a algumas causas que eu sentia importantes. Eu fiz parte das associações de estudantes das escolas onde tive, sempre com a perspectiva de ajudar, sempre com a perspectiva de conseguirmos fazer ainda melhor do que aquilo que era feito. E eu acho que é assim que eu sei viver o meu dia-a-dia. Portanto. Ou foste comer e beber, foste buscar o alimento desta forma interventiva na nossa sociedade, àquilo que tinhas em casa, ou seja, ao teu pai? Ao meu pai e à minha mãe. Eu lembro-me desde muito nova, muito pequenina mesmo, meus pais sempre tiveram negócios, eles tiveram uma loja de roupa de crianças, eu sempre os via doar a roupa nova para a Cruz Vermelha, para as instituições com crianças em Lagos, a dar nas festas de Natal. Portanto, isso sempre foi algo que eu vi e que faz parte da minha educação. Essa parte solidária foi passada pelos pais? Sim, sem dúvida nenhuma. Juliana, vamos fazer uma curta pausa, 38 minutos, praticamente 39 já passam desta primeira hora. Voltamos daqui a pouquinho para apresentarmos aqui o exemplo daquilo que muitos jovens deviam ter, que é trabalhar com o espírito de missão, entre ajuda para com os outros e não fazendo dos outros coitadinhos, porque quem te conhece sabe que isso não acontece. E, acima de tudo, de eu poder dizer que é um orgulho imenso poder seguir as tuas pegadas e depois trazer, sem dúvida, tudo aquilo que é uma mais-valia de uma jovem numa geração que foi apelidada por muitos de geração rasca e que de rasca nada tem. Rádio Foia, no Algarve e Alentejo, em 97.1. Monchique.
9 minutos faltam para o término da primeira hora ao programa Vale a Pena. Em estúdio tenho Juliana Barroso, nascida em Lagos, onde cresceu até aos 18 anos. Foi praticante de handball, ténis e karaté, onde se sagrou campeã regional e nacional durante vários anos, tendo representado a seleção nacional. E vamos à conversa, Juliana. Isto também, o desporto, está nato em ti? Sim, cresci a fazer desporto. Nos últimos anos o meu desporto tem sido mais no sofá. Adoro assim, balancinhos ou não é? Mas cresci como desportista, assim. Fez parte também de uma cultura que me foi passada pelos meus pais, um bocadinho deste critério e deste rigor que devemos ter na nossa vida. A disciplina que o próprio desporto impõe, não é? Sim, e fiz desportos coletivos e individuais, que é importante. Acho que são as primeiras formas de nós, por exemplo, trabalharmos em grupo, num desporto coletivo, e está enraizado em mim isso. Olha, handball e karaté não são propriamente desportos femininos. São, mas o karaté. Há muitas meninas, sim, não é? As adeptas destas modalidades, aos praticantes, que me desculpem esta redundância. Mas porquê? Olha, não ginástica rítmica, por exemplo? Balé? Nunca fui assim dada a esse tipo de atividades assim mais femininas. Acho que sempre tive uma energia muito mais forte, assim, se calhar até mais masculina, e era uma forma também de libertar de forma positiva essa energia extra. Mas as artes marciais, em geral, têm algo muito, muito positivo. Até é algo que eu, hoje em dia, aconselho os pais a colocarem as crianças, porque dá muito um espírito de disciplina e de rigor. Portanto, normalmente existe um mestre, não é? E tem que há todo um critério, vai-se subindo. Portanto, a ideia de ter os cinturões diferentes e dessa escada de aprendizagem, que é importante. Portanto, também foi a minha o meu primeiro contacto com a meditação. Não se chama meditação, mas chama-se relaxamento. Na altura estavas longe de... Na altura estava muito longe. Pensar o que anos mais tarde virias a desenvolver, sim, enquanto profissional. Também aqui os ensinamentos ficaram. Claro, não é? Claro. Ficaram a ideia do respeito pelos mais velhos, por aqueles que têm mais... Saber honrar os mais velhos. Exatamente. Eu acho que isso é essencial. Hoje vamos desvendar aqui alguns segredos, por exemplo, falar de medos, de receios, de sentimentos, de emoções e de família. Isto é uma frase tua hoje colocada na rede social de apresentação ao programa Vale a Pena. É difícil falar dos medos, dos receios, dos sentimentos, das emoções, porque da família não é difícil. É difícil. É difícil no sentido de quando nós falamos dessas coisas, estamos a nos expor. E, em geral, nós gostamos de ter uma capa de que, não é? Pessoas fortes e estruturadas, e quando falamos de medos e de receios que todos nós temos, acabamos por baixar um bocadinho esse muro protetor à nossa volta e estamos-nos a expor aos outros, e daí talvez essa dificuldade. Mas eu estou à espera que tu descubras uns quantos medos meus, vamos lá ver. Eu vou já adivinhar aqui um, não é? Tenho aqui God. Uma bolinha. Eu até vou atrever e pergunto se o teu maior receio é o teu filho não ter esta qualidade de vida, mesmo que na área ambiental, que tu ao longo destes anos tens perseguido como uma batalha de acréscimo à sociedade e, acima de tudo, também à humanidade. Vivermos num mundo melhor é um receio que não se consiga atingir e que te deixe no patamar do medo, do terror, e que aqui mexa com os teus sentimentos mais profundos?
Olha, eu nesta minha caminhada tenho cada vez mais acredito que um mundo melhor nós conseguimos atingir se cada um de nós se sentir melhor consigo. E o sentir-se melhor passa por expressar exatamente quem nós somos, sem medos e sem receios. Portanto, baixar esses muros dos medos. E se nós estivermos no melhor que somos, nós não temos hipótese e vamos ter que partilhar esse amor, essa expressão inata nossa com os outros. E ao colocarmos isso no mundo, o mundo torna-se melhor. Aquilo que eu receio que o meu filho não tenha, eu quero que o meu filho seja feliz e tenha sempre a capacidade de seguir o coração e de viver com as consequências que isso poderá trazer. É isso que eu tento fazer na minha vida e é isso que eu espero conseguir lhe mostrar ao longo da vida. É essa a orientação que estás a preparar para passar ao Noah? Foi isso e, claro, o Bruno, não é? Foi isso que eu aprendi com os meus pais e é isso que eu espero ter a capacidade de fazer com este meu filho e com os próximos que hão de vir, esperemos nós. Portanto, mais do que a luta pelo ambiente, é a luta por nós termos a capacidade de sermos pessoas honestas, respeitadoras e de conseguirmos viver aquilo que nos diz o coração. Porque o coração nunca nos vai dar ordens para fazermos algo que desrespeite o outro. E isso às vezes é muito difícil. Quando a razão não coloca barreiras, não é? Sim, e falamos disso logo no início sobre a decisão da Joana Rosa. Uhum. Ela seguiu o coração dela e, portanto, ela teve que largar alguma coisa para poder alcançar outra. Eu acho que ela hoje em dia está mais feliz, mas isso é algo que não é fácil nós fazermos no nosso dia-a-dia. E é isso que eu espero. Como é que se faz estes desapegos? É com uma luta interior acérrima ou é com alguma disponibilidade de querer fazer sempre mais e melhor? Eu acho que não podemos fazer com luta, porque luta é uma energia um bocadinho de bloqueio. Tu não lutas com o teu ser interior? Nós contrariando as vontades, mesmo que as vontades negativas? Eu acho que a nossa luta muitas vezes é nós termos a capacidade de nos libertarmos exatamente dos apegos, aquilo que nós conhecemos e irmos em procura do desconhecido. Se eu luto comigo, sim, acho que todos nós estamos nesta caminhada, mas se conseguíssemos deixar de lutar, a nossa vida seria muito mais fluida e muito mais fácil. Olha, mote para a próxima hora, falarmos destas lutas, da parentalidade consciente e, acima de tudo, a luz dos teus olhos, a menina dos teus olhos, que é uma das vertentes que o Espaço Infinitos tem e que está a dar cartas, que é a meditação com ou em crianças. Já lá iremos. Na próxima hora, estás pronta? Estou prontíssima. Podemos fazer mais 2 horas, 1 hora só não vai chegar. Pois não, isso é sempre, todos dizem. É curioso que num mundo onde a comunicação domina, cada vez comunicamos menos uns com os outros. E nós hoje comunicamos aqui, em direto e publicamente, com Juliana Barroso e consigo até às 21 horas. A música portuguesa, ouves, tens tempo para ouvir ou porque estás ligada a uma outra forma de estar muito mais zen no âmbito profissional, só ouves música daquela que dá para embalar todos os sentidos? Não. ouço de todo o tipo de música. Aliás, não consigo trabalhar sem música. Ouço música portuguesa. Estes temas que tens passado, que foram sugestões minhas, são músicas que eu consumo normalmente. E estavas a cantar do início ao fim o desfado da Ana Moura. Ainda bem que o microfone estava desligado, porque não é agradável. Eu uso cantar para o meu filho deixar de chorar, porque ele fica a olhar para mim como quem diz, por favor, para, eu paro de chorar se tu te calares também. E portanto não é agradável aqui, mas gosto de trautear as músicas e pareço uma maluca no carro. Sim? Sim. Em altos berros? Também. Olha, a música, começamos por aqui, deixámos o Espaço Infinitos e a temática que está muito no dia-a-dia, que é da meditação, e falarmos de parentalidade também, nunca se falou tanto como nestes últimos anos, e hoje em dia tem
tens vindo a investir em formações nas áreas do desenvolvimento pessoal e das terapias complementares, onde se destacam, a par de outras situações, o Reiki, a meditação, a astrologia e a terapia educacional. Neste momento, desenvolves atividades no âmbito da parentalidade consciente, da meditação para crianças no espaço e também em escolas públicas. Vamos por parte e vamos aproveitar esta horinha o máximo que pudermos, porque eu quero esclarecer aqui também algumas dúvidas que me vão ajudar a entender mais esta matéria. Vamos começar pela parentalidade consciente. O que é que isto quer dizer? Olha, quer dizer que cada vez mais nós ouvimos falar que as crianças de hoje são diferentes e que têm problemáticas que a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar. E a parentalidade consciente é tão só os pais compreenderem que cada atitude que têm tem uma repercussão nos seus filhos. O que é que isto quer dizer? Que muitas vezes os comportamentos que nós vemos, eu diria muitas vezes não, sempre, qualquer comportamento que nós temos é um reflexo de uma emoção ou de algo que se passa dentro de nós. Isto é para as crianças e é para os adultos. E, portanto, quer dizer que nós somos o espelho? Os comportamentos são o espelho daquilo que se passa no nosso interior. E, portanto, se os comportamentos das crianças estão desadequados ou desajustados àquilo que nós achamos que deveria de ser, então é porque eles estão somente a comunicar algo que está dentro deles. Portanto, se é desadequado é porque eles estão é um grito de pedido de ajuda para, por favor, ver o que é que se passa aqui comigo. Qual é a necessidade interna que eu tenho. Então, a parentalidade consciente, eu costumo dizer que é como se os pais fossem detetives daquilo que se passa no interior dos filhos. Em vez de se focarem nos comportamentos desajustados, eles devem se focar naquilo que a criança está a tentar lhes comunicar através desse comportamento. E achas que os pais, hoje em dia, com a vida tão atarefada, com tempo que não têm no tempo que deviam dedicar às suas crias, conseguem ter o relógio a funcionar nesse sentido? Eu diria que há um grupo de pais que cada vez mais sim, e eu diria que há um grupo de pais que provavelmente não. E daí haver Como crianças assim? Que têm comportamentos muito desajustados. Provavelmente essas crianças são provenientes de famílias de pais que estão menos atentos a essas necessidades. Sem culpas, não estou aqui a culpar nem a julgar, nem a apontar dedos, mas essa desconexão para com as necessidades emocionais deles próprios e dos filhos faz com que esses comportamentos se venham a agravar. E isso verifica-se mais nas famílias disfuncionais? Isso verifica-se em todas as famílias. Sim. Não há um padrão. Eu diria que não há um padrão, porque nós podemos ter uma família que aparentemente é funcional, mas que em termos emocionais não é uma família saudável. Portanto, aparentemente pode parecer que tudo está bem, porque as crianças muito bem comportadinhas e muito obedientes não quer dizer que sejam crianças que emocionalmente estejam saudáveis. E às vezes não são as mais felizes, não é? Pronto. Isso depois verifica-se muitas vezes consequências durante a adolescência. Porque é a grande época da nossa vida em que nós fazemos a separação dos nossos pais, em que nós andamos à procura de quem somos realmente. E então, quando nós não vamos olhando para estes pequenos avisos dos nossos filhos ao longo do tempo, quando chegamos à adolescência vamos ter problemas maiores, porque essa necessidade de se expressarem ou de andarem à procura de quem são e de aprenderem toda essa teoria emocional, vamos dizer assim, vai acabar por se exacerbar. E como é que nós podemos ajudar o outro a que modifique estes comportamentos e que sejam, então, comportamentos mais conscientes na parentalidade? Primeiro é ensinar as pessoas a olharem para as suas próprias emoções. Porque nós temos a ideia que as pessoas, por serem mais velhas ou mais maduras, têm que ser maduras ou mais velhas. Mas aqui quero saber com que técnicos é que podemos ter como ferramenta de trabalho para este processo de realização?
Olha, nós temos um consultor parental, que é psicólogo no Infinitos. Eu faço isso através de estratégias de life coaching, portanto, de ensinar as pessoas a melhorar. Mas não é preciso ser especialista para isto, basta estar atento. Percebes? Portanto, nós podemos partilhar algumas técnicas, mas não quero por isso dizer que eu seja especialista numa determinada criança. O especialista daquela criança é o pai e a mãe daquela criança. Mais ninguém, não venho eu nem mais ninguém, saber mais sobre uma criança do que os próprios pais que estão com ela. Para haver este reajustamento, então os pais necessitam, muitos deles, se assim o entendi, de alguma orientação. Sim, é isso? No fundo é uma orientação. Eles devem primeiro começar a olhar para si e depois, porque não é possível nós alterarmos os comportamentos das crianças se as necessidades que lá estão, que levam a esses comportamentos, não forem respondidas. Então aqui também há uma aprendizagem, pais, filhos, filhos, pais. É isso? Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. É uma evolução em conjunto. É como se nós tivéssemos... Eu gosto muito de dar a imagem de termos um muro de suporte interno, individual e também na família, portanto, com as relações familiares, em que nós temos que ir pondo tijolinhos e vamos construindo. Portanto, não é possível construirmos o telhado sem termos os alicerces. Olha, a meditação na criança ou a meditação para as crianças... qual é a diferença de um estudo ou daquilo que fizemos e acabámos de fazer referência para esta situação? Isto é tudo um conjunto. A meditação aqui passa pelo yoga, passa por alguma técnica que me ultrapasso em entendimento. Sim, eu posso explicar um pouquinho como é que eu faço estas sessões e se calhar é importante explicar aqui 2 ou 3 coisas antes para nós entendermos. Esta ideia de que hoje em dia as crianças têm estes comportamentos muito diferentes daquilo que era na altura, que os pais não conseguem controlar, que os professores não conseguem lidar na escola, e ninguém sabe muito bem como é que há de lidar com isto, tem muito a ver, existem várias teorias psicológicas relativamente a isto, mas há algumas que dizem que estão muito relacionadas com o facto de as mães hoje em dia terem cuidados perinatais muito maiores do que antigamente. E, portanto, os bebés, quando nascem, já nascem com um dos hemisférios do cérebro, o hemisfério direito, muito mais desenvolvido, muito mais maduro. Isto quer dizer que as crianças atingem níveis de maturidade muito superior mais cedo do que aquilo que era antigamente. Então as questões que se colocam no dia-a-dia, sendo eles muito pequeninos, já são questões que antigamente eram em crianças mais velhas. E depois tem outra questão, que é este hemisfério do cérebro, que já nasce mais maduro, vamos dizer assim, está muito relacionado com a nossa perspectiva de globalidade. Ou seja, nós temos um hemisfério mais racional, ou que está mais relacionado com o racional, com o mental, e este outro que tem mais, dá-nos a perspectiva da globalidade, um hemisfério mais ligado às emoções, à criatividade. Todo este estímulo faz com que as crianças pareçam muito mais agitadas, mas tem a ver com o facto do cérebro delas não é parar, que a gente não quer que o cérebro pare, mas que o cérebro faça pausas, como na televisão a gente põe em stand-by. Então o que é que acontece? A meditação vem no sentido de criar espaço para essas pausas e para as crianças e adultos, porque é igual, se conseguirem conectar com este hemisfério ligado à criatividade, ligado à globalidade, que nós acabamos por deixá-lo um bocadinho mais de lado, porque estamos sempre a trabalhar o racional. Como é que se consegue fazer isso em crianças que hoje em dia são quase todas, ou na grande maioria, hiperativas? Eu diria que as crianças não são, na grande maioria, hiperativas. Elas estão agitadas, muito agitadas, porque não se conseguem conectar com essas emoções que têm lá dentro. Então, como é que nós fazemos? Uma sessão de meditação comigo, e eu começo a fazer meditação desde os 3 anos, com crianças de 3 anos, e todos conseguem. E começas primeiro pelo relaxamento, pela respiração? Uma sessão está, na generalidade, dividida em 3 momentos. Portanto,
cada sessão tem um tema, nós vamos trabalhar um tema. O que eu prefiro é trabalhar emoções. E estas crianças, qual é a faixa etária destas crianças? Eu divido-as em 2 grupos, portanto, dos 3 aos 6 anos e depois dos 6 aos 12. Portanto, a primeira fase da sessão é através de jogos, da leitura de uma história, de forma lúdica, eu vou apresentar o tema da sessão. Okay? Até para cativar a atenção, Exatamente. não é? O segundo momento, nós vamos fazer um momento meditativo, portanto, em que relaxamos. Normalmente, essa fase, eles sentam-se ou deitam-se e eu, pegando um bocadinho daquilo que nós fizemos no momento inicial, vou-lhes contar uma história. E eles vão imaginar-se, por exemplo, é como se eu te pedisse para tu fechares os teus olhos e dissesse: Fátima, agora tu vais-te ver numa praia, estás a passear numa praia, sentes o sol, vais ouvir o mar. Isto faz com que haja um desligar do hemisfério mais ligado ao mental e que tu te consigas... Isto vai buscar o outro hemisfério do cérebro, ok? O direito, portanto, porque é através da imaginação, é através da fantasia que nós conseguimos fazer isto. Então, isto é muito fácil, as crianças fazem isto muito, muito facilmente. E para eles até é uma brincadeira, Para não é? eles é uma brincadeira. Começa por ser uma brincadeira, porque depois acredito que seja muito mais sério. Sim, exatamente. Até começam a ter controle de si próprios. Claro que nós trabalhamos sempre exercícios de respiração, em que lhes dá consciência do corpo, dá-lhes oxigênio ao cérebro, porque muitas vezes nós não respiramos bem no nosso dia-a-dia. E, portanto, eles aprendem técnicas de autorregulação. E o terceiro momento é um momento muito importante, que é a representação daquilo que eles viveram nesse momento meditativo. E isso faz através de pintura, de escultura, de criação de materiais que eles podem utilizar depois. Esta semana tivestes um episódio muito interessante, não foi? Eu tenho sempre, porque eu faço meditação Porque todas as tiveste semanas. Crianças de uma escola a visitarem o espaço Infinitos. Não, eu é que fui à escola. Pronto. Sim, fui à Vila do Bispo. Eu agora estava aqui quase que a deixar-me levar por esse estado de relaxamento e já estava a voar. Isto é assim, eu ando sempre na lua. E depois há 40 anos que faço yoga e já podes imaginar onde é que eu estava. Já estava bem, bem, bem longe. Então foste à escola e eu vi fotografias com apontamentos de pintura dos próprios alunos. Isto tem a ver também com o que estamos aqui a falar? Sim, Faz a meditação e depois, ao terceiro passo, eles acabam por retratar a sua própria vivência. Aquilo que eles descobriram, nesse caso que tu estás a falar, foi uma atividade que foi feita esta semana na escola. Com alunos de Vila do Bispo. Dos 3 aos 6 anos. Eu vou regularmente a escolas, eu tenho uma sala em Lagos de pré-escolar em que vou de 15 em 15 dias. Mas tenho várias educadoras que me pedem para ir pontualmente às salas delas. E nessa atividade nós fomos descobrir o que é que tem o nosso coração. E no nosso coração tem muitas coisas, não é? Tem coisas boas e tem coisas menos boas, e tem medos, e tem ansiedades, e tem alegrias, e tem pessoas, e tem os nossos animais. Então, através dessa atividade, nós criamos ali o momento em que eles vão descobrir o que é que está lá dentro. Essas fotografias que tu estás a dizer foi depois a representação do que eles descobriram que tinham lá dentro. Portanto, e coisas interessantíssimas. Coisas interessantíssimas. Nessa atividade em específico, nós trabalhamos um dos sentidos, que é o tato. Portanto, essa atividade é construída com materiais que deem sensações diferentes, umas agradáveis, outras desagradáveis, algumas que são agradáveis para mim, que podem ser desagradáveis para ti, e eles, através desse sentido, vão falar sobre o que é que aquilo lhes traz e o que é que representa depois, por exemplo, uma lixa. Pica. Então isso pode representar o que é dentro do teu coração, no teu peito. Se calhar é quando eu não me porto bem ou quando eu me sinto mal. E o algodão, coisas fofinhas. E a terapeuta, neste caso, como é que encara depois essa objetividade que entre as crianças, ou que nas crianças dos 3 aos 6 anos, é a pureza nata? Como é que tu vives depois estas situações? Eu vivo em alegria, porque eu... Não ficas angustiada com alguns resultados que possam retirar-se de crianças que estão, um tanto ou quanto, desajustadas?
Olha, eu tento ver a coisa numa perspectiva um bocadinho mais positiva. Portanto, eu percebo que... Não... Mas também nem tudo é positivo nestas sessões, não é? Nem tudo é positivo, mas eu acabo por olhar para estas situações como se eu não tivesse vindo fazer esta atividade com eles, se calhar esta criança não tinha tido a oportunidade de falar sobre este sentimento desagradável ou sobre esta situação desagradável. Portanto, eu vejo a atividade em si como um momento que, sim, às vezes falamos de coisas menos boas e coisas que os magoam e que estão bloqueadas. E como é que fica a técnica neste caso? Como é que fica a técnica? Às vezes fica assim um bocadinho, o que é que eu poderei fazer mais? Aqui é que entram os teus receios e os teus medos? Sim, se calhar. Ou talvez entra um bocadinho mais a ansiedade. As angústias também, não é? Sim, naquela ideia de que... Como é que eu posso, na próxima fazer mais ainda, não é? fazer para dar mais qualidade e bem-estar àquela criança? É isso? Sim. E às vezes as perguntas de eu não sei como é que vou fazer ou como é que vou trabalhar agora para chegar ainda mais longe e mais dentro desta criança. E faço muitas questões e partilho muito com as pessoas que me rodeiam, com outras educadoras, com professores, com o consultor parental do Infinitos. Porque muitas vezes eu fico também sem estratégias. Há aqui uma rede de preocupação, não é? Entre vocês todos, entre educadores, professores, técnicos, psicólogos e a própria família. Sim, há uma rede de partilha no sentido de, olha, eu neste momento não sei o que é de fazer aqui, o que é que tu achas que poderia, o que é que tu farias, ou o que é que tu sentes, ou eu vi isto, há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber o que se passa, e nesta partilha muitas vezes a gente vai tentando coisas diferentes e vamos chegando então a questões mais como é que internas. Nós, se estivermos numa situação que necessitemos de ajuda nesta área da parentalidade consciente ou da meditação para crianças, quem é educador ou quem tenha crianças a seu cargo ou sob a sua responsabilidade, e não consiga educar ou não consiga viver ou conviver com comportamentos desviantes eu até não utilizo muito este termo, mas desajustados para mim faz mais sentido. Como é que pode ser ajudado pelo Espaço Infinitos com uma equipa técnica que está pronta de segunda a sexta? No horário habitual, como é que pode? De segunda a domingo, não temos horário, é sempre que as pessoas precisam, mais ou menos, mas sim, de segunda a domingo, sempre que é necessário. Olha, há várias formas. Numa situação mais individualizada da família, é uma questão de nos contactarem através do telefone, através do e-mail, de falarem um pouquinho comigo, porque eu sou a primeira pessoa quem vai atender, quem vai responder, me explicarem um pouquinho o que está a passar para eu poder encaminhar naquilo que... És tu que fazes a triagem, sim, tal como no hospital. Exatamente, é um bocadinho por aí, faço essa triagem. Há pessoas que já sabem o que é que querem e que, portanto, pedem logo nesse caminho e tudo bem. Num sentido mais global ou para grupos, imagina um professor, um educador, um diretor de uma escola ou mesmo um pai de uma associação de pais pode contactar-nos. Nós temos um programa social que é o Projeto Voar, no Infinitos. Nós deslocamos-nos a várias instituições. Projeto social? Projeto social desde o início, sempre. Temos que fazer a diferença. Se temos alguma coisa para oferecer, a gente oferece. Partilha. Isso é louvável. Então, temos feito muitas palestras, formações, fazemos workshops. Tenho feito com o Dr. António Valentim, que é o consultor parental que temos vindo a falar. Nós vamos às escolas, a pedido de educadores, professores e pais, falar sobre temas que sintam relevantes nessa escola, abrir um bocadinho este véu do que é a parentalidade até mostrar consciente. Aquilo que é desconhecido ainda para a grande maioria Sim. dos pais. Mas a nossa perspectiva é sempre de dar estratégias práticas, porque isto não vale a pena a gente só falar de conceitos e depois não muda nada. E porque não se vai inventar nada, já está tudo a inventado. roda já está não é? inventada. Exato. Portanto, é estratégias práticas.
crianças. O que é que nós podemos fazer? Porque estes conceitos, e às vezes são estes coisas nomes, muito pequeninas que podem ajudar e dar um contributo essencial para a felicidade e para o bem-estar no fundo é isso que nós todos. queremos, que o bem-estar aumente para as crianças, para os pais, para as famílias, para cada uma das pessoas. Portanto, se pequenas alterações levarem a um maior bem-estar, então a gente já fez um bocadinho do nosso trabalho. Esta que é a tua missão. Biologia marinha está fora de questão na tua vida neste momento, Juliana? Completamente. Não tenho dúvidas que cada vez mais estou no sítio certo. Estou a fazer o esta que área devo. académica contribuiu para o teu progresso e para o teu crescimento enquanto ser humano, mas há outros caminhos que tu queres seguir. Queres seguir com outras valências, porque estamos a falar aqui destas duas que são as mais relevantes, digo eu, e corrijo-me se eu estou errada, a parentalidade consciente e a meditação para crianças, mas depois há outros cursos, há outras formações que o próprio espaço dispõe e que tem também com técnicos credenciados, não sei se uma ou duas vezes por mês, como é que funciona? Olha, desde o reiki a outras áreas alternativas. sim, posso dizer que há exatamente meia hora iniciou uma nova turma de astrologia. São cursos anuais que acontecem 2 vezes por mês. O formador é o Alexandre Gonçalves. Ele também é psicólogo, mas também olha para a pessoa com esta perspectiva mais holística. Esta parte nós ainda não falamos muito, que é a perspectiva da pessoa como energia. Nós todos somos energia e eu, vindo da ciência, não tenho dúvidas disto. É o que é. E agora, mais do que nunca, esta temática da holística está cada vez mais desenvolvida, até nos órgãos de comunicação social. Cada vez se fala mais destas que são opções alternativas a ajudar ao bem-estar do ser humano. Sim, nós temos uma agenda mensal com várias atividades, 30, 40 atividades por mês, dependendo do mês, podem encontrar no nosso site. Era isso que eu também ia perguntar. Há um site, tens uma página... Um site, um Facebook, é o www.espacoinfinitos.com. Mas se escreverem Espaço Infinitos no Google, vai lá ter diretamente. Pronto. Não tem nada que enganar. Está lá toda a informação sobre todas as terapias, sobre todos os cursos, sobre todas as formações que nós fazemos no Infinitos. É muito fácil, está tudo às claras, porque às vezes dizem que estas áreas ainda são áreas ocultas e obscuras. Portanto, no Espaço Infinitos não há... a gente quer é tudo às claras, cheio de luz. Portanto, podem ler e podem ver a nossa agenda. Temos cursos que são anuais, temos cursos que funcionam em módulos de fins de semana, portanto depende muito do que estamos a falar. Temos cada vez mais a tentar trazer pessoas que são especialistas em determinadas áreas, dentro destas áreas. Eu tento também fazer essa triagem, ter a certeza de que quem está a dar as formações vive segundo aquilo que prega, porque essa consciência é absolutamente essencial, porque senão há ali um desfazamento que não dá. Claro que todos nós erramos e todos nós estamos a aprender, mas tento fazer um bocadinho ou muito essa triagem. Como é que a terapeuta Juliana Barroso se sente quando está perante uma plateia com 100, 200, 300 pessoas e sendo ela a responsável ou a oradora principal nos vários workshops ligados a estas temáticas, para uma plateia que é bastante diversificada? Olha, sinto várias coisas. Sinto nervosismo. Mas uma grande responsabilidade, creio eu, sim, não é? O nervosismo acho que vem dessa parte, e tu, trabalhando na comunicação social, deves sentir que nós acabamos sempre por nos expor aquilo que somos, aquilo que acreditamos, os nossos valores, não é? E, portanto, estamos sempre expostos a críticas e, portanto, um bocadinho de nervosismo. Mas eu acho se que é saudável. não quiséssemos que isso acontecesse, não saíamos de casa. E não faríamos nada. Exatamente.
Portanto, sinto um entusiasmo, porque vejo sempre essas situações como uma possibilidade de semear, de deixar mais umas sementes. Porque às vezes não é logo, porque o tempo não é certo para aquela pessoa, mas 6 meses depois, 1 ano depois, a semente começa a germinar dentro da pessoa. E sinto cada vez mais que é exatamente isso que eu tenho que fazer. E, portanto, é como se um farol de luz se acendesse dentro de mim, e sinto-me entusiasmada e felicíssima, e cada vez mais acho que as pessoas estão preocupadas com estas coisas e querem ser melhores, ao contrário daquilo que a gente Achas ouve. que há uma predisposição diferente em 2014, 2015, 2016 do que há uns anos atrás, e recuando no tempo, para estas temáticas, e que se deve às novas tecnologias e também à informação que é globalizada e que é partilhada logo no instante, segundo a segundo? Sim, acho que isso é uma das vertentes. As novas tecnologias ajudam bastante. Há mais informação, é mais fácil de aceder à informação, mas acho também que... E também é uma ferramenta para desmistificar, não é? Porque isto, estamos a trabalhar e estamos a falar de terapias alternativas que nada têm a ver com o oculto e que, tal como ainda há pouquinho disseste, está tudo às claras. Sabes, dada a minha formação base ser na ciência, eu era a pessoa mais cética que tu alguma vez poderias encontrar. A minha mãe ainda hoje em dia me diz, às vezes, não acredito que tu estás a dizer isto neste momento, porque era mesmo uma pessoa cética. Mas eu passei a acreditar nesta outra faceta da vida, porque comecei a ler livros de cientistas e comecei a tomar atenção àquilo que sentia, porque nós às vezes estamos tão desconectados de nós próprios que mesmo aquilo que é só, nós não acreditamos que é, percebes? Portanto, e então eu comecei por ler os livros todos, só dos cientistas, claro, e comecei a perceber que havia toda uma outra realidade que podias buscar, sim, do teu interior, não é? Que nós podíamos ir buscar. Hoje em dia, e no questionário dificílimo que tu me fizeste antes de chegar aqui, tem aqui várias referências de físicos, de pessoas da física, que hoje em dia conseguem, e está-se a comprovar aquilo que é a teoria espiritual de há milhares de anos. Esta semana, ou a semana passada, não é? Exatamente. Tu perguntaste-me sobre uma notícia e eu dei-te exatamente sobre a detecção das ondas gravitacionais que foi prevista por Einstein há 100 anos e que a física ainda não tinha conseguido provar. Agora já provamos. Isto quer dizer... Passados 100 anos. Que esta coisa oculta, se calhar nós um dia vamos mesmo saber como viajar no tempo. Olha, viajar no tempo, como é que tu fazes? Como é que tu viajas para poder estar conectada com o universo, para carregares as tuas baterias com as energias para depois poderes trabalhar nestas temáticas? Onde é que vais buscar? Como é que fazes? Olha, faço tendo a crença inabalável de que existe uma fonte infinita de amor, algures. O nome que se dá a essa fonte infinita de amor, para mim, é pouco relevante. Há quem chame natureza, há quem chame universo, há quem chame Deus. Portanto, o nome não é muito relevante. Eu tenho essa crença de que existe uma fonte infinita de amor, algures. E de que nós temos a capacidade de nos conectarmos a ela, silenciando um bocadinho todos os sons externos que nos rodeiam. Eu faço isso através da meditação, porque para mim meditar é tão somente parar e tomar consciência daquilo que se passa no meu corpo, nas minhas ideias, na minha mente e nas minhas emoções. E com a meditação consegues arrumar todas as gavetas que estão tanto ou quanto desalinhadas neste dia-a-dia tão agitado que tens, e agora com uma criança com 8 meses, a vida já não é como era há 3, 4 anos atrás, não é? O sono já não é tão sereno, as preocupações cada vez são mais, apesar de teres um marido fabuloso ao teu lado e que te ajuda e que é, sem dúvida, um pilar importantíssimo, teres os pais que também estão sempre prontos para te embalar, mas isso só não chega.
Não chega. Ainda no outro dia estava a reunir com uma mãe e disse-lhe, uma mãe cheia de dúvidas, que não sabia se estava a fazer bem com o filho e que se calhar tinha que parar e rever. E eu disse assim, tenho aprendido tanto desde que tive o meu filho, porque eu meditava 2 vezes por dia e estava sempre mais zen, como tu disseste há pouco, e agora há dias que passam e já passou mais uma semana e o meu Noah veio me destabilizar aqui, e às vezes as minhas gavetas ficam semi-abertas e abertas e outras fechadas, mas quando tenho tempo para parar e tento E tens tempo para isso, não é? Apesar mas de teres 31 anos, a vida tem que ser levada também com algumas pausas. Sim, temos que fazer essa conexão com as nossas gavetinhas. E às vezes, mesmo que a meditação não sirva para as arrumar, mas serve para ter consciência do que se passa nas gavetas. E dizer, olha, que tens que parar. Exatamente. Um pouco. E um pouco para focar nas gavetas mais importantes, para deixar as e não gavetas deixares que não de são... focalizar os teus Exatamente. objetivos, é Exatamente. isso? Vamos às compras. 42 minutos passam das 20. Eu não digo que estávamos aqui como... Posso vir para a semana, nos outra nossos vez? jantares e nos nossos almoços. Vamos terminar. Juliana Barroso, 2016 está no início. Quais são os projetos que gostarias de ver realizados, quer no âmbito pessoal, quer no âmbito profissional, neste ano que já leva 19 dias do segundo mês mais pequeno do ano? Olha, a nível profissional, quero continuar a fazer crescer o infinito para conseguirmos chegar cada vez a mais pessoas. Tenho-me vindo a pedir para dar formação na área da meditação para crianças, sobre estas atividades que tenho feito. Alguns professores e educadores têm-me vindo a pedir. E tenho estado a pensar nisso, já a trabalhar conteúdos programáticos nesse sentido. Portanto, é esse o objetivo. A nível pessoal, acho que gostaria muito de que eu e o Bruno nos conseguíssemos organizar para termos mais tempo os dois. Ainda estamos em fase de adaptação com o filhote. E se nós conseguíssemos tirar assim uns momentos para os dois, seria bom. Uns cafés e uns jantares. E há alguns cursos que eu gostaria de fazer. Porque, além de ter sido convidada para essas formações, é importante também tu seguires este patamar de conhecimento e de aprendizagem e de estudo através das formações? Sim, eu leio muito. Eu gosto muito de ler e adquiro muita informação através da leitura, mas eu acho que as formações são essenciais, porque vou ver e sentir o que é que outras pessoas que trabalham na área fazem, aprenderam, como é que aplicam as coisas, e cada vez mais acho que isso é essencial, porque são sempre mais ferramentas, mais estratégias, mais pontos de vista que vou adquirindo para poder depois aplicar no meu dia-a-dia. Portanto, as formações... Eu, se pudesse, seria aluna para sempre. Invento sempre umas formações para fazer. Eu também estou sempre insatisfeita e à busca... agora, nem tanto, não me é permitido financeiramente, mas doações, ano passado, em 2015, me foi possível, mas estamos sempre anos-luz do conhecimento que queremos alcançar. E é através das formações que nos vamos formando, passa a redundância, também enquanto ser humano, e conhecermos o nosso íntimo. Tu conheces a Juliana Barroso? Eu, a cada dia, espero vir a conhecer mais um bocadinho da Juliana Barroso. Eu acho que nós nunca conhecemos mesmo aquilo que somos. É se calhar essa a nossa caminhada, é a gente vir cá e tentando ir descobrir novas facetas de nós mesmos. E digo-te isto porque a minha gravidez, por exemplo, foi um momento muito especial da minha vida em que eu descobri um monte de coisas novas sobre mim. Hoje em dia sou mãe, há um conjunto de coisas que eu sou hoje em dia que não era há um ano atrás. E, portanto, acho que ninguém pode dizer que sabe exatamente quem é, porque as circunstâncias e os momentos da vida vão-nos trazendo
coisas novas e vai-nos desvendando aquilo que nós somos e quem nós somos na realidade. Portanto, eu hoje em dia sei melhor quem sou do que sabia há uns anos atrás. Queres deixar alguma mensagem de amor? E porque hoje falamos muito de amor e tudo passa na nossa vida por esta palavra, por este sentido e por este estado de alma e de entranhas, até perante o nosso próximo, perante as pessoas que connosco se cruzam, quer em casa, quer fora de portas. Queres deixar aqui alguma mensagem de fé, de esperança, no acreditar da tua missão? Eu acho que quero deixar uma mensagem, não sei bem como dizer, mas o primeiro amor que nós devemos sentir é o amor próprio. E às vezes nós vamos caminhando por esta estrada e encontramos muitas pessoas com falta de amor próprio. E portanto a primeira mensagem é exatamente essa: façam uma reflexão e percebam se estão a acarinhar e se gostam efetivamente de vocês. Se gostam, estão prontos para partilhar com o outro, porque nós partilhamos aquilo que somos. Se vocês sentem que não gostam muito de vocês, então decidam fazer alguma coisa para mudar isso. E essa alguma coisa só vocês é que poderão saber o que é. Portanto, a minha mensagem é um bocadinho de reflexão sobre o que é o amor para cada um de nós e a começar pelo amor próprio. O amor é, sem dúvida, aquele que fica com as tuas sementes lançadas ao longo destas 2 horas. Desejo-te, já sabes, tudo de bom. E não é por estarmos hoje aqui na tua primeira entrevista e que esta seja a primeira de muitas e que fique sempre na nossa caminhada a missão de darmos aos outros aquilo que somos e aquilo que é o nosso espelho, que é missão, mesmo que em sofrimento. Um beijinho do tamanho do mundo. Beijinho. Diretamente do meu coração ao teu. E espero que não tenha sido difícil esta nossa conversa, pai não? Não, foi muito fluida. Podia ter dito um monte de outras coisas. Mas o tempo não é elástico. O tempo não é elástico. Mas as ondas gravitacionais, se calhar, vêm dizer outra coisa. A gente ainda não sabe. Vamos ver. No futuro podemos fazer 24 horas de entrevista. Querida, beijinho. Beijinho. E muito obrigada por me deixares acompanhar, umas vezes mais de perto, outras mais distante, a tua caminhada e esta missão, que não é só tua, que a partir de hoje passa a ser também nossa. Bem-aja, Juliana Barroso. Obrigada.